Louvado seja o Senhor. Essa noite o Senhor tem para nós uma palavra sobre Deus habitar em nós. O título da palavra é Habitação de Deus no Espírito. Quem quer ser habitação de Deus? Quem quer ser habitação de Deus, diga amém. Hoje nós vemos a importância de ter um lugar para morar. A conquista da casa própria é tão importante para tantos brasileiros, na verdade. Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua que não tem lugar para morar, é muito triste. Mas mais importante do que tudo, irmãos, é que Deus tenha um lugar aqui na terra para morar. E onde Deus mora? Deus mora dentro de um templo físico? Deus mora aqui no local de reuniões da igreja de Uberaba? Deus mora na igreja, dentro de nós. E eu queria ler uma porção de Efésios 2. A gente pode acompanhar junto essa leitura, que é a palavra base para a mensagem dessa noite. Efésios 2, 19 a 22. E diz: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a ação de Deus no Espírito. Eu gostaria que a igreja toda lesse o versículo 22 junto. Vamos ler em voz alta, usando o nosso Espírito. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui nós vemos que a habitação de Deus tem que ser edificada. Para construir uma casa, tem que começar pelo fundamento, pelo alicerce, depois vai subindo as paredes de tijolo, tem toda a parte de estrutura metálica, toda a parte de concreto. Leva tempo. E hoje o Senhor está edificando a habitação para Ele, que é a igreja. A igreja é essa habitação. Mas no aspecto aqui de Efésios, aqui não é no aspecto apenas individual. Deus habita dentro de mim como um cristão. Sim, com certeza. Mas aqui fala no versículo 22 que também vós juntamente estáis sendo edificados. Ou seja, aqui nós temos o aspecto coletivo. Como igreja, nós estamos sendo edificados à habitação de Deus. Aqui no versículo 19, fala de uma condição relacionada aos materiais para edificação. Antes, nós éramos estrangeiros e peregrinos. Porque nós não somos judeus, ou seja, por descendência física, nós não tínhamos direito a receber a bênção de ser o povo de Deus. Mas, hoje, por causa da morte de Cristo na cruz, não existe mais essa barreira de separação. Hoje nós, gentios, estamos sendo edificados à habitação de Deus. E nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Isso é um grande privilégio, irmãos. Outra coisa também que nós temos que aprender a valorizar, além da questão da casa, é a nossa família. Graças ao Senhor, muitos de nós temos o privilégio de termos o convívio da nossa família. E alguns talvez já tenham perdido alguns entes queridos, e é dolorido não ter toda a família completa. Mas quando Deus criou o homem, Ele já criou o homem para ser uma família. E o plano de Deus, desde o início, meus irmãos, é para que o homem pudesse multiplicar e encher a terra com a vida dele, com a autoridade dele.
Então a igreja, além de ser essa habitação de Deus no Espírito, ela também é a família de Deus. E a família é vinculada pela vida de Deus. Então nós temos que aprender a valorizar a igreja, irmãos. Valorizar a vida da igreja. E todos nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tem uma direção, mas Cristo Jesus é a pedra angular. Ele é o fundamento. Nós estamos baseados na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, que deu origem a tudo que Deus está fazendo hoje na igreja. Isso é muito prático para nós, irmãos. Nós sabemos que o Senhor é a nossa base. E o ensinamento dos apóstolos e profetas nos direcionam para que sejamos edificados em unidade, sejamos edificados com direção, e Deus pode habitar na igreja, no Espírito, porque Ele tem liberdade para agir. Uma das características da nossa casa é que nós temos um lugar de descanso. Nós temos um lugar de liberdade. Eu vou falar um pouquinho da parte prática do viver em casa. Quando você chega na sua casa, eu falo primeiro para os irmãos, você tem liberdade para você colocar as coisas onde você quiser. É uma liberdade relativa, né? Porque muitas vezes a esposa vai lá e chama a atenção. Mas quando você vai na casa de alguém, e a casa não é sua, você não pode chegar jogando seu chinelo. Você tem que respeitar as regras da casa. Eu viajo, às vezes, durante vários dias, e a melhor coisa é chegar em casa, né? A gente descansa em casa. E Deus hoje quer encontrar um lugar de liberdade e um lugar de descanso em nós, irmãos. Em nós. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está nos edificando como tua habitação. Obrigado porque nós éramos peregrinos, nós éramos forasteiros, mas o Senhor nos salvou e nos trouxe para sermos materiais dessa edificação. Somos também da tua família, queremos valorizar isso, Senhor. Senhor, obrigado porque estamos na igreja, estamos sendo edificados para que o Senhor possa ter em nós a tua vontade plenamente feita. Senhor, limpa nosso coração nesta noite. Ó Senhor, renova nossa mente para que possamos receber a tua palavra no Espírito e sermos edificados mais com o que o Senhor tem para nós. Abençoa cada irmão, cada irmã nessa noite. Nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós estamos vendo o volume 4 do Alimento Diário, cujo título é Seja um Canal da Graça de Deus. Dentro do tema, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E durante a semana na leitura, nós vimos sobre os primeiros 2 capítulos de Efésios. Efésios 1 e Efésios 2. E nós vemos que Deus opera de maneira poderosa e maravilhosa para incluir nós, que éramos pecadores, afastados de Deus, no seu plano. Então, Efésios 1 mostra as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo. Um cenário maravilhoso. Bendito Deus e Pai. Nós temos tantas bênçãos celestiais, mas quando nós entramos em Efésios 2, no começo, nós vemos um grande contraste, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a conexão entre Efésios 1 e 2 nos mostra que é uma coisa só, irmãos. Deus quer salvar o homem, resgatar o homem, para abençoar o homem com toda sorte de bênção celestial, toda sorte de bênção espiritual. Então, Efésios 1 e 2 estão vinculados. E quem traz essa conexão entre Efésios 1 e Efésios 2? É a suprema grandeza do poder de Deus que opera em Cristo para resgatar o homem. Aqui no versículo 19 do capítulo 1 de Efésios, nós vemos que a suprema grandeza do seu poder opera. Mas a suprema grandeza do poder de Deus só opera se nós cremos.
para que Deus alcance esse homem afastado dele, morto no seu delito e pecado, basta um passo. O homem precisa crer no Senhor. O homem precisa crer na obra do Senhor. O homem precisa crer na suprema grandeza do poder de Deus. Quando nós cremos, essa fé ativa tudo aquilo que Cristo fez por nós, baseado no plano de Deus Pai. Ou seja, se nós não crermos, irmãos, na palavra, na obra que Deus está fazendo, que Deus fez e continua fazendo, nós ficamos alienados, ficamos distante de tudo aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como filhos dele. Então, a primeira lição que eu queria transmitir nessa noite é, irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Vamos crer no Deus que é poderoso, ele tem essa suprema grandeza do seu poder, que opera eficazmente. Tem aquele versículo, né? Sempre que eu estou um pouco mais abatido espiritualmente ou com dúvidas, eu prego a mim mesmo esse versículo. Jamais aconteça haver dentre vós um perverso coração de incredulidade. E outro versículo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados irmãos, na igreja hoje nós temos uma riqueza e abundância de palavra. Nós temos uma abundância do poder de Deus se manifestando. Mas a minha atitude como membro da edificação do corpo de Cristo é, eu preciso crer. Eu preciso crer e eu preciso praticar. Porque a palavra que apenas é absorvida em nossa mente, mas não é praticada, fica inerte. Ela não tem resultado. Eu quero deixar Deus operar em minha vida. Eu quero crer e praticar a palavra do Senhor para que a minha vida seja transformada. Para que possamos ser edificados com a habitação de Deus no Espírito. E no versículo 22 e 23 do capítulo 2, no versículo 22 e 23 do capítulo 1, nós vemos que o Senhor tem o objetivo que ele faz por meio da igreja. Qual que é o objetivo da igreja? É trazer debaixo do encabeçamento de Cristo todas as coisas. Antes da mensagem, Mondaniel nos ajudou para desfrutarmos na imersão na palavra sobre todas as coisas colocadas debaixo do encabeçamento de Cristo. E quem faz isso, irmãos? O Senhor por meio da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Então, nós somos os canais que trazem a vida e a autoridade de Deus para que o Senhor encabece todas as coisas. Só que para que eu possa ser usado pelo Senhor, junto com todos os irmãos, para trazer todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo, na minha vida eu preciso ser submisso a esse encabeçamento. A autoridade só vem por meio da obediência, da submissão. Nós que somos pais, a gente aprende na prática algumas coisas, né? Se eu tentar ensinar para o meu filho alguma coisa que eu mesmo não faço, eu não tenho autoridade. Eu vou citar um exemplo. Se eu como rápido, de maneira bagunçada, eu não oro antes de comer, eu mastigo de boca aberta, aí eu falo para meu filho, ora antes de comer, coma de maneira organizada, né? Para de falar com a sua boca aberta, caindo arroz e feijão da sua boca, mas eu não faço isso, eu não vou ter autoridade para ajudar meu filho. A melhor maneira de ensinar é por meio do exemplo. Então, para sermos usados como igreja, para trazer tudo debaixo do encabeçamento de Cristo, nós precisamos estar debaixo do encabeçamento de Cristo, irmãos. Eu preciso saber que o Senhor é a autoridade máxima em minha vida. E nós não estamos vivendo a vida cristã de maneira isolada. Cada um no seu canto, cada um na sua casa, nós estamos sendo edificados como habitação de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados como casa de Deus. Então existe também
A autoridade que o Senhor traz por meio dos apóstolos e profetas, a palavra que dá direção. Então, tanto no meu viver pessoal, eu preciso saber que Cristo é cabeça na minha vida, na minha casa, mas também eu preciso saber ser encabeçado por meio de Cristo no viver da igreja. E quando nós estamos unidos, quando estamos sendo unânimes, Deus tem como operar trazendo ordem para esse caos que está no mundo. A igreja é a realidade do reino dos céus, ou seja, a igreja exerce a autoridade dela quando nós, como irmãos identificados, estamos submissos ao encabeçamento dele. E aí a igreja tem poder para as operações de Deus. Hoje tivemos a alegria de estar junto com os irmãos lá em Araguari, né, para sair para orar com as pessoas. Então hoje o exército de Deus saiu ali em Araguari. Muitas pessoas receberam oração, muitas pessoas receberam a palavra, receberam livros. Então naquele momento nós fomos unânimes, com uma só direção, e Deus pôde operar. Então o aspecto, irmão, de sermos edificados tem a ver com reconhecer e praticar que o Senhor é a meu cabeça. E na igreja, eu também sigo o encabeçamento baseado na direção que nós temos recebido. Isso é prática, irmãos. Isso não é algo doutrinário, não é algo teórico. E claro, dentro desse viver, nós temos que aprender a tomar cruz, temos que aprender a obedecer, temos que aprender a nos submeter. Ninguém gosta de se submeter, irmãos. Vamos ser sinceros aqui. Ninguém gosta de verdade de obedecer. Porque a nossa natureza afastada de Deus é naturalmente rebelde. Não é verdade? Cada um quer seguir o seu próprio caminho. Na minha leitura anual, estou lendo no Antigo Testamento Juízes, nós vemos um caos ali. Porque cada um fazia o que bem queria. E não tinha um rei, não tinha uma direção contínua. Então, os juízes vinham, ajudavam o povo a se libertar, mas depois que o juiz morria, logo o povo caía em idolatria. Irmãos, na igreja nós temos ordem, nós temos direção. Cristo encabeça todas as coisas, e isso nos dá uma tremenda segurança. E a nossa parte é crermos na palavra do Senhor, crermos na direção do Senhor, e nós vamos ver a suprema grandeza do poder de Deus operando em nossa vida, operando na igreja. E no contexto da edificação da igreja que nós estamos vendo, nós estamos trabalhando, estamos lutando para que o Senhor volte logo, irmãos. Esse é o encargo que precisa queimar nosso coração. É amar a segunda vinda de Cristo. É pregar o evangelho do reino para que o Senhor possa voltar logo. O ritmo da pregação do evangelho do reino determina o cronograma da volta do Senhor. Porque é o evangelho sendo pregado em toda a terra que vai trazer o Senhor de volta. Os irmãos creem nisso? Louvado seja o Senhor. Vamos praticar. E de maneira prática, como é que nós somos encabeçados por Cristo? De maneira muito prática, nós temos que convidar o Senhor a governar nossos pensamentos. Nós temos que aprender a renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que pedir para o Senhor governar nossas emoções. Pedir para o Senhor, em oração, em comunhão, para o Senhor nos revelar a sua vontade. Porque o Espírito geralmente está pronto, está forte, mas a nossa alma muitas vezes se desvia daquilo que o Senhor quer em nossa vida. E nós estamos sendo transformados em nossa alma por meio da palavra do Senhor em nossa vida. Então, sempre que a gente está com aqueles pensamentos selvagens, aqueles pensamentos que nos levam longe do Senhor, nós temos a grande oportunidade de falar: Senhor, toma conta dos meus pensamentos. Senhor, governe minhas emoções. Nos voltando para a palavra, ouvindo a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, tendo uma atitude de servir o Senhor na vida da igreja. Tudo isso guarda a nossa mente. Tudo isso nos salva de nós mesmos, irmãos.
aquele versículo que fala sobre o que pensar. Devemos pensar nas coisas celestiais, deixando o Senhor trazer a nossa mente debaixo do encabeçamento dele. E quando a gente começa a ter aqueles pensamentos, ou pecaminosos, ou de rebeldia, ou de crítica, ou mesmo a gente começa, a cultivar sentimentos que nós sabemos que não vêm do Senhor, nós precisamos rapidamente nos voltar ao Senhor. Rapidamente fala para o Senhor: Senhor, me salva disso. Senhor, limpa meus pensamentos. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, me salva desses pensamentos. E o Senhor vai lá e toma conta daquele quarto da casa. Aquele quartinho escuro, aquele quartinho da bagunça, que a gente não gosta que ninguém mexa. É justamente nesse quarto que o Senhor quer mexer, para que o Senhor possa nos edificar como habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. E quando nós avançamos em nossa experiência de deixar o Senhor transformar a nossa vida, nós passamos a experimentar, junto com todos os santos, as dimensões do amor de Cristo. Em Efésios 3, 18 a 19, nós vemos que é importante compreender a altura, o comprimento, a profundidade, a largura do amor de Cristo com todos os santos. Pois nós só conseguimos experimentar desse amor se nós formos ativos em nossa busca espiritual junto com os irmãos. Deus é infinito. As dimensões do Senhor são além da nossa compreensão humana. Mas quando nós estamos no Espírito, nós passamos a acessar essas riquezas insondáveis, irmãos. Vamos refletir sobre a nossa experiência com o Senhor. Quando estamos amando o Senhor, e de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, como é a nossa vida? Talvez hoje você esteja amando o Senhor. Ficamos alegres, irmãos. Não murmuramos, a vida pode continuar difícil, mas nós estamos alegres, porque nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Nós amamos as pessoas, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós não conseguimos ficar indiferentes, porque nós somos tocados por esse amor. Agora vamos olhar para o outro lado, quando nós estamos longe do Senhor, amando o mundo, deixando a nossa carne tomar conta da nossa vida, quando estamos, às vezes, até odiando as pessoas, qual que é o resultado disso na nossa vida? Tristeza, angústia, às vezes depressão, mas o Senhor sempre nos relembra que Ele está disponível para que nós possamos nos voltar a Ele, irmãos, e voltar nosso coração ao Senhor. Eu estava lembrando da estrofe 1 e 2 do hino 76, olhando também a diferença entre Efésios 1 e 2, e valorizando a obra do Senhor, de grande salvação. E a última linha de uma das estrofes diz: buscou-me, glória ao nome seu. O Senhor sempre está à nossa busca, irmãos. Vamos nos permitir ser achados pelo Senhor. Não vamos nos esconder do Senhor. Adão e Eva se esconderam de Deus depois que eles desobedeceram. Não vamos nos esconder do Senhor. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo tem dimensões infinitas e nos alcança onde nós estamos. Pois nós precisamos nos permitir ser achados por Cristo. E uma das maneiras, irmãos, na vida da igreja que o Senhor alcança a nós é por meio dos irmãos. Porque às vezes a gente está tão distante de Deus que cortamos nossa comunhão com o Senhor, a gente está meio longe, mas o Senhor envia um irmão para orar por você. O Senhor envia uma irmã para te convidar para a reunião. O Senhor envia algum jovem para pedir carona para a reunião. Vamos valorizar cada oportunidade que Deus nos dá, para que nunca desprezemos o amor de Cristo, nunca desvalorizemos a salvação que o Senhor nos deu maravilhosamente e poderosamente.
Isso tudo vem pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, amados irmãos, o sentimento é valorizarmos o que Deus nos deu, amarmos o Senhor, praticarmos a palavra. Porque todos nós, inclusive eu, corremos o risco, às vezes, né, com alguns anos de vida da igreja, nós passarmos a cair numa rotina de simplesmente reunir, mas a gente para de ter aquela novidade de vida. A gente passa aquela rotina, mas serve o Senhor, mas nem tanto. Ama o Senhor, mas nem tanto. A gente acaba sendo morno. E o Senhor fala sobre a condição morna da igreja de Laodiceia. Vamos ser quentes pelo Senhor, irmãos. Vamos dar liberdade para o Senhor em nossa vida pessoal, em nosso coração. Vamos aprender a servir junto com os irmãos. Somar forças com o exército de Deus. Isso é um grande privilégio na nossa vida. Vamos valorizar essas oportunidades que nós temos. Irmãos, pelo menos na minha experiência com o Senhor, eu nunca me arrependi de me prontificar para servir o Senhor quando o Senhor chama. Às vezes não dá vontade, não. Dá preguiça. Nós inventamos, né, um monte de coisa para a gente fazer na hora que há um chamamento para servir o Senhor. Mas nessa noite o Senhor está nos relembrando que nós somos a igreja de Deus. E o Senhor quer nos usar para trazer todas as coisas para serem encabeçadas por Cristo. E eu preciso dar liberdade para o Senhor em minha vida para que Ele me encabece. E eu preciso valorizar a vida da igreja para que eu também possa ser edificado junto com todos os irmãos. E o Senhor vai formando essa edificação, esse exército, para que Ele tenha como operar aqui na terra. É até difícil compreender porque o Senhor se limitou a nós. O Senhor se limita à sua igreja. Se a igreja for uma igreja forte, o Senhor tem uma obra forte. Se for uma igreja fraca, o Senhor se limita à realidade ali. Mas, amados irmãos, nesse final dos tempos, o Senhor tem suprido a palavra com tanta abundância, um espírito tão forte, ou seja, nós não temos mais desculpa para ficarmos alienados, ficarmos distantes do Senhor. Nós temos uma grande oportunidade de nós hoje falarmos para o Senhor: Senhor, me encabeça. Senhor, transforma minha vida. Eu quero ser útil ao Senhor. Eu quero ser um dispensador das riquezas de Deus, um dispensador da graça de Deus. Eu quero ser usado, Senhor, para levar a Tua palavra para as pessoas. Esse é o chamamento para a igreja nesse final dos tempos. Porque o inimigo está trabalhando muito forte. Alguém tem dúvida sobre a força do trabalho de Satanás hoje na Terra? Mas a nossa atitude não pode ser só ficar observando e criticando. Nós somos a igreja de Deus, irmãos. O Senhor nos deu o Espírito, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu todas as ferramentas para nós atacarmos o território inimigo. Começa na nossa vida, mas o Senhor nos usa também para alcançar outras vidas. Esse é o chamamento de Deus para a sua igreja nesse tempo final. Então nós não temos mais desculpa para ficarmos apenas passivamente empurrando pela barriga a nossa vida espiritual. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá oportunidades. Vamos abraçar as chances que o Senhor está nos dando. Louvado seja o Senhor. E nesse encargo, em relação a sermos encabeçados, para que Deus tenha liberdade, Deus tenha descanso para habitar em nós e operar através de nós, nós vimos que o problema, lá no começo, na queda do homem, foi a desobediência que resultou em independência. No começo, antes do homem cair, Deus era tudo na vida do homem. A provisão do homem, a proteção do homem, o desfrute do homem. O mundo hoje está tentando substituir Deus para suprir a necessidade do homem. Mas o plano de Deus é que Deus é tudo que nós precisamos. Temos que crer nisso. Mas foi justamente essa sedução da serpente para que o homem pudesse ter uma capacidade de julgamento independente de Deus que gerou a queda do homem. Dúvida na palavra de Deus,
a vontade de conhecer o bem e o mal, independente de Deus. Essa desobediência que começou com Eva, mas Adão depois foi junto com Eva, gerou a independência. A desobediência gerou a independência. E hoje, a realidade da humanidade caminha para a total independência de Deus. Qual foi o resultado disso, irmãos? É só olhar para o mundo aí fora. É só olhar para fora e ver o resultado da desobediência e da independência de Deus. Porque essa desobediência que gerou independência introduziu o pecado que trouxe a morte. E a partir desse fato, o Senhor teve que operar uma grande obra de salvação, que já estava planejada na eternidade passada. Então, trazendo para a nossa experiência hoje, como é nossa dependência do Senhor para nós vivermos hoje? Ou, eu posso perguntar de outra maneira, como é a nossa independência de Deus para vivermos hoje? Qual que é a liberdade que nós damos para o Senhor comandar a nossa vida? Qual que é o espaço que nós damos para o Senhor realmente ocupar todos os vazios, todos os vácuos que ainda existem dentro de nós, irmãos? É uma pergunta que precisa incomodar a nossa pessoa. E é muito sedutor, é muito tentador nós vivermos por conta própria. E talvez vocês falem, não, isso não é verdade não. Eu dependo do Senhor. Eu vou me expor aqui, eu dependo do Senhor quando a coisa aperta. Quando vem alguma tribulação, quando vem alguma dificuldade, aí é joelho no chão, pedindo oração para todos os irmãos, jejum. Mas a minha tendência é quando a coisa começa a ficar um pouco mais tranquila, a gente passa a depender menos do Senhor. Na verdade, na sua vida, como é que é, irmão? Mas o Senhor quer nos ensinar, independente se a minha situação está ruim ou não, eu preciso depender sempre do Espírito. Sempre depender do Senhor. Isso é o quê? É ser encabeçado por Cristo. Porque antes da queda, o Senhor também tinha no homem liberdade para poder operar a sua vontade. Então hoje, o Senhor está renovando a nossa mente para que nós possamos depender dele para todas as coisas, irmãos. Na nossa vida espiritual, no nosso serviço ao Senhor, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, porque aquele versículo em 2 Coríntios 5,15 sempre me toca, e durante muitos anos eu tive ele colado no meu guarda-roupa. E ele morreu por todos, Cristo morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados irmãos, nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Isso significa que nós precisamos depender totalmente do nosso Senhor. Por isso que Ele é Senhor em nossa vida. Deus não pode ser um Deus abstrato que fica ali e de vez em quando a gente vai lá e acessa Ele para resolver nossos problemas. O Senhor está vivendo dentro de nós. Ele precisa que todos os dias nós dependamos dEle, para que nós possamos ser preenchidos com tudo que Ele é e possamos também ser usados pelo Senhor para cumprir o seu propósito. A única maneira que o Senhor alcança o seu propósito é se houver cooperação do homem. O Senhor depende de nós, aqui na terra, na linha do tempo, para poder operar a sua vontade. E todos os dias Ele nos convida. Ele nos convida. Lucas, posso contar com você hoje? Eu quero ter comunhão contigo. Me conta o que está acontecendo na sua vida. Eu sou o que você precisa. Ele fala para o Nélio, Nélio, eu sei que está passando pelo aperto, mas eu estou contigo, meu irmão. Confia em mim. Tenha comunhão comigo. Em todas as coisas, irmãos, nós precisamos aprender a nos entregar ao Senhor. Tem aquele hino que fala, tudo entregarei, tudo entregarei. Às vezes a gente canta, é tocado, mas logo depois de cantar no dia seguinte, a gente pega tudo de volta, né? Mas o Senhor quer que nós dependamos totalmente dEle. E quem faz a obra é Deus, irmãos.
Isso vale para todas as dimensões da nossa vida. Quem salva as pessoas quando nós oramos por ela é o Senhor, não é nós. Nós somos usados como canais, como instrumentos para salvar as pessoas. Mas é o Senhor que faz a obra. Quem vai fazer a obra em nossa família é o Senhor. Quando eu dependo dele, às vezes em lágrimas eu peço para o Senhor ter misericórdia, eu dependo dele. Aí o Senhor tem como começar a operar. Agora, enquanto eu estiver independente, achando que eu vou dar meu jeitinho, deixando o Senhor só ali, né, como o consultor, irmãos, não temos esperança. Olha o mundo lá fora, olha o caos, mas o Senhor quer trazer ordem na nossa vida. O Senhor quer trazer direção, bênção para a nossa vida. E nós temos isso quando nós damos liberdade para o Senhor e nós dependemos dele totalmente. Isso tem a ver com nossa mente, nossa vontade, emoção, nossa cooperação com os irmãos, a nossa obediência, a nossa atitude de crer e praticar a palavra do Senhor. São nessas ações, são nessas atitudes que o Senhor ganha mais nosso ser, irmãos. Nós vimos que Nimrod chegou no limite de querer criar um império próprio. Babel, Babilônia, a grande Babilônia, isso tudo é resultado do quê? Da arrogância do homem. Do homem querer trazer para si tudo, deixando Deus de lado. Irmãos, na minha vida e na sua vida, não vamos deixar que isso aconteça. Vamos dar para o Senhor o primeiro lugar da nossa vida. Vamos deixar Ele inundar nosso ser, deixar Ele permear nossa mente, deixar Ele nos salvar de tudo aquilo que ainda nos aflige. Ó Senhor Jesus, isso tem a ver com a nossa capacidade. Às vezes a gente quer servir o Senhor do nosso jeito, nós somos cheios de opiniões, cheios de ideias de como deveria ser. Irmãos, vamos ser simples, vamos ser obedientes. Olha para Caim. Caim quis servir a Deus do jeito que ele achava que era melhor. E racionalmente falando, o que tem mais valor? Né, você suar ali para produzir do labor das suas mãos na agricultura, ou ficar ali só pastoreando ovelhas ali. Mas Caim não seguiu a palavra do Senhor, e o Senhor não aceitou a oferta dele. Às vezes nós queremos servir a Deus com nossa capacidade natural, com nossas boas intenções, mas Deus só aceita a oferta de Abel. Quando nós oferecemos Ele mesmo, e nós estamos juntos com o Senhor, negando a nós mesmos e sendo um com o Senhor. Isso é muito prático na nossa vida. Eu não quero ser o Nimrod, irmãos. Eu não quero também fazer parte de Babel, Babilônia. Eu quero ser edificado como habitação de Deus no Espírito. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo que está sendo edificado para trazer a autoridade do Senhor para essa terra, para trazer o Senhor de volta. Eu quero pregar o evangelho do reino, me submetendo ao Senhor, obedecendo a palavra e praticando. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos confiar nos nossos próprios pensamentos, né? Temos que pedir para o Senhor governar nossos pensamentos. Tudo isso, irmãos, é para a nossa salvação. Tudo isso é para que o Senhor tenha liberdade em nós. Louvado seja o Senhor.